Eu gostaria que você, juntamente comigo, orasse ao Senhor. Eu vou orar, você vai concordar comigo em oração. Mesmo aí da sua casa, nós estamos unidos em Cristo, nós estamos unidos como igreja, embora não estejamos no mesmo ambiente físico. Então eu vou orar e eu conto com a sua oração de apoio e de confirmação. Nós temos aqui já alguns irmãos conectados, irmã Vanessa, irmã Jusileia, irmã Cleudijane, irmã Kátia, a paz do Senhor, irmã Isabel, meu pastor, pastor Natan, homem de Deus, uma bênção, irmã Wanda, minha mãe, irmã Solange, minha esposa, irmã Lena, e todos os irmãos que juntos aí fazem parte dessa família que é a congregação Monte Gerizim. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, nós te glorificamos, meu Deus, nesta noite, por estarmos reunidos, Pai, através deste aparato tecnológico, meu Deus, que embora estejamos distantes fisicamente, Pai, uns dos outros, podemos também estar perto, meu Deus. Nesta noite, Senhor, reunidos como igreja, Pai, reunidos como corpo de Cristo, apesar do distanciamento físico, apesar do isolamento, Senhor, nós nos reunimos como povo Teu, meu Deus, nesta noite. Nós te pedimos, Pai, que Tu fales conosco, que Tu continue, meu Deus, a guardar, a proteger os nossos lares, as nossas famílias, todos aqueles, Pai, que estão ao alcance desta transmissão, que ainda irão se conectar, meu Deus, aqueles que não podem, Senhor, seja por qual motivo for, que Tu estenda as Tuas mãos de graça, de misericórdia, de amor, e que continue dando graça, dando vitória, dando livramento, Senhor, e acrescentando a nós, meu Deus, as Tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco durante toda esta transmissão, durante todo este resto de dia, Pai, e durante todos os dias de nossa vida, meu Deus, porque quando findarmos a vida nesta terra, Senhor, nós estaremos contigo no céu de glória, meu Deus. No nome de Jesus, nós oramos a Ti e por fé nós Te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho uma reflexão e eu quero tomar por base. Deu problema? Acho que eu faço um vídeo aqui, quando eu comecei a me empolgar, eu estou feio de mão. Papai, como é que bota esse negocinho para ficar passando? Então, meus irmãos, vamos aqui para a reflexão da palavra do Senhor, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1. Nós estamos aqui com alguns probleminhas, mas eu creio que em nome de Jesus dará tudo certo. Então, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1 e versículo de número 20. Vamos ler a partir do versículo de número 20 até o versículo de número 25. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher.
estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E estou convencido disto. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Amém. Meus amados irmãos, nós temos vivido dias difíceis, dias complicados, e estes dias têm assombrado muitas pessoas. Isso não é de nos deixar admirados. Nos deixa admirados quando nós encontramos a igreja do Senhor espantada com esses eventos. Porque a igreja do Senhor, ela tem alertas acerca desses eventos. Antes de fazer menção do texto, eu quero mencionar a fala de dois grandes, por que não dizer heróis da fé. O primeiro deles é Billy Graham. E Billy Graham disse certa vez que leu a última página da Bíblia. E ele disse: tudo vai acabar bem. Isso é uma certeza de todo aquele que leu o capítulo de número 22 do Apocalipse. Martin Lloyd Jones também disse certa vez que aqueles que conhecem a Bíblia não deveriam estar surpresos com o estado atual do mundo. Se a gente parar para prestar atenção nessas duas citações, de que leu a última palavra e que tudo vai acabar bem, e de que aqueles que conhecem a Bíblia não deveriam estar surpresos com o estado atual do mundo, aparentemente esses textos eles são controversos. Eles são opostos entre si, mas na verdade não. Eles falam sobre estágios distintos da história da humanidade. Martin Lloyd Jones fala do estado atual. Esse estado atual, eu vou fazer uma rápida reflexão com você. Ele não é um estado que para nós, seres humanos, é tido por bom. Ele é um estado complicado, ruim, mas isso foi predito para nós pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Mas uma esperança temos, uma certeza temos, algo que regozije a nossa alma temos, de que esse estágio, esse estado atual, ele não vai perdurar para sempre. Ele tem um momento certo para findar. Salomão disse que há um tempo determinado para todas as coisas. E não é diferente também para esse estado atual. E a Bíblia vai nos dizer que o final das coisas é melhor que o princípio delas. O nosso estado final é o que diz Apocalipse 22. É que tudo vai acabar bem. Essa é a certeza da igreja. A igreja tem a certeza de que, independentemente das perseguições, das privações, das tentações, das dificuldades que a gente venha passar nessa terra, o fim da igreja é um final vitorioso, é um final de glória. É uma nova cidade que o Senhor tem preparado para nós como igreja dele, como noiva dele. E se nós formos observar o capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, nós vamos ver um sermão profético, e a partir do versículo 3, o texto tem por epígrafe o princípio das dores. Dor não é algo bom. Não existe nada associado à dor que seja bom. O choro, ele pode ser de alegria, mas dor, não há dor associado a algo benéfico. Mas a partir do versículo 4, isso me chama a atenção para o que nós estamos vivendo, e é por isso que eu digo que a igreja, e eu uso a fala de Martin Lloyd Jones como base para falar, e também a Bíblia,
que nós não devemos estar surpresos, porque Jesus falou isso há mais ou há aproximadamente 2000 anos atrás. E isso foi escrito na Bíblia Sagrada. E muitos criticam essa palavra dizendo que ela foi escrita por homens. Foi escrita por homens, debaixo da unção do Espírito Santo. E o versículo 4 vai nos instruir de algumas coisas. A partir do versículo 4, Jesus vai dizer assim, Jesus respondendo aos discípulos, ele diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ter cautela é ser cuidadoso, é ser prudente, para que ninguém enganasse os seus discípulos, os seus seguidores, não nos enganasse, não enganasse a igreja. Por que não ser enganado? No versículo 5 ele vai dizer: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós tivemos relatos, até em telejornais, de pessoas que se diziam Cristo, e essas pessoas conseguiam diversos seguidores, conseguiam enganar pessoas. Isso nós já vimos. Ou seja, este texto, nesta passagem, se cumpriu. No versículo 6 ele vai dizer: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nós já ouvimos de guerras, nós já ouvimos sussurros de que guerras começariam e não começaram. Nós já testemunhamos guerras, o próprio Brasil já se envolveu em guerras no século passado, salvo engano. Mas Jesus diz: olhai, não vos assusteis. Quem é que não se espanta com um cenário de guerra? Qualquer pessoa no seu bom senso se espanta num cenário de guerra. Mas Jesus estava anunciando coisas que aconteceriam. Essas coisas eram para que os seus seguidores, que os seus discípulos ficassem cientes, mas ele não queria causar espanto. Ele não queria causar perturbação, tribulação. Ele não queria que as pessoas ficassem terrivelmente assombradas e assustadas. E ele diz: olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, quando nós ouvimos falar de guerras, quando nós vimos guerras, quando nós ligamos o jornal e vimos uma série de atentados terroristas, todas essas coisas, isso não é para a gente se espantar, porque ainda não é o fim. Nós estamos caminhando para o fim, mas ainda não é o fim. No versículo 7, que traz em contexto o nosso atual cenário, mais propriamente dito, Jesus vai dizer: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Nação contra nação, reino contra reino, e fome, isso já existe há bastante tempo. E ele diz: e pestes e terremotos em vários lugares. Terremotos, maremotos, tsunamis, já vimos diversas vezes e em diversos lugares. Pestes, já vimos várias pestes. Inclusive, esse atual cenário de pandemia e de peste que temos vivido, muitas vezes ele é comparado com pestes anteriores e é tido como algo mais agravante por conta da quantidade de indivíduos infectados, de indivíduos mortos e por aí vai. Mas se nós olharmos o que diz o dicionário, o que é peste? Peste é uma doença contagiosa que, causando infecção, pode se manifestar como bubônica. Bubônica quer dizer tumores na pele. Pulmonar, que é o que nós presenciamos com a doença chamada Covid-19. Ou septicêmica, sendo provocada pelo Bacillus pestis e transmitida ao homem pela pulga do rato. Isso é um termo bem geral. Vamos estreitar mais.
Outro significado para peste é epidemia que causa um número excessivo de mortes. Nós temos vivido um cenário de epidemia que se torna pandemia pela generalização e que tem trazido um excessivo número de mortes. E pode ser mais, peste também é pestilência. Qualquer mal que pode ser contagioso. Nós estamos nesse cenário. E Jesus disse isso, eu digo, repito e vou falar de novo lá na frente. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então nós fomos alertados disso, de que essas coisas aconteceriam, de que era mister que essas coisas acontecessem. A igreja ela não vai ficar enganada. A igreja ela não se engana, porque ela está pautada na Bíblia Sagrada. O versículo 8 vai dizer, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Uma coisa que é princípio, me leva a entender que vai ter um desenvolvimento, vai ter um meio e vai ter um fim. E se ele diz que isso é só o princípio, que está só começando, é sinal de que a gente pode esperar mais coisas pela frente. E a gente tem plena convicção de coisas que vão acontecer após o arrebatamento da igreja. Nós temos plena convicção dos selos do Apocalipse que vão ser quebrados depois do arrebatamento da igreja. E problemas maiores que o que temos vivido hoje sobrevirão à terra. O versículo 9 vai dizer, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso é comum. É comum nós vermos missionários, pessoas que estão a pregar em determinadas regiões da terra, serem mortas, serem presas. Isso não demorou muito a acontecer. A gente vê na história da igreja primitiva, perseguição por conta do nome do Senhor. A epístola de Paulo aos Filipenses é uma das epístolas chamada Epístola da Prisão. Paulo estava preso quando a escreveu, preso por testemunhar acerca de Jesus. E do mesmo jeito não é diferente com a gente. Às vezes nós passamos por situações porque somos crentes. Às vezes a pessoa quer fazer um convite para nós, assim, não convida não, que ele é crente. Graças a Deus, meu irmão. A gente não está perdendo nada, a gente está ganhando. Isso é livramento. Se deixam de incluir a gente pelo fato da gente ser crente. É sinal de que queriam chamar a gente para fazer o que não presta. O versículo 10 vai dizer, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Coisas do nosso dia a dia. Coisa que nós somos testemunhas vivas e oculares que tem acontecido no nosso tempo e que não é de hoje. O versículo 12 vai dizer, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A Nova Almeida atualizada diz assim, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o cenário que nós vivemos. É a falta de amor. É o amor esfriado por conta de um aumento na maldade. Isso já tinha sido predito por Jesus. O 13, que é onde eu quero segurar minha mensagem nessa noite, vai dizer assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Nova Almeida atualizada vai dizer, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Eu vejo pelo menos 3 motivos pelos quais Jesus discorreu acerca do princípio das dores. O primeiro deles está lá no verso 4, que ele diz que é para que ninguém vos engane. E eu já disse hoje, a igreja do Senhor, ela não fica enganada. A igreja do Senhor não se engana. Crente não se engana. Quem tem conhecimento da Bíblia não se engana.
Outro motivo é que Jesus fala vários prenúncios de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de fomes, de terremotos. E esses prenúncios é para que nós, como igreja, estejamos alerta sobre o tempo, sobre a época, mas que ainda não é o fim. Em Mateus 25:13, na parábola das 10 virgens, Jesus diz que ninguém sabe senão o Pai, nem o dia e nem a hora da vinda dele. Mas estes sinais, eles estão aí para testemunhar para nós de que esta palavra é verdadeira, de que esta palavra ela tem se cumprido e de que o tempo está próximo. A volta de Jesus para arrebatar sua igreja, ela está próxima. E mais um ponto, o terceiro ponto, é que é para nós ficarmos vigilantes. O versículo 13 vai dizer que aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. É preciso que nós, uma vez que aceitamos Jesus, uma vez que nos reconciliamos, ficarmos firmes em Cristo, aguardando a volta dele. Até o fim nós temos que ser fiéis. Não dá para a gente acreditar no que se prega por aí, dizendo que tudo é papel de Deus, que o homem não tem parte no processo da salvação. Nós temos parte sim. Se a gente se afastar, vai ser ruim para nós. Deus fez a parte dele. Deus enviou Jesus. Deus nos chama pela graça. Deus concede a nós a oportunidade de nós o aceitarmos. Mas se nós não formos fiéis até o fim, dificilmente nós conseguiremos êxito, nós conseguiremos participar do evento que a igreja espera, chamado arrebatamento. Então eu vejo esse cenário como um alerta de Deus para nós, para toda a humanidade, para todo aquele que um dia fez parte da igreja do Senhor e se deixou levar por qualquer que seja o motivo. É tempo de você voltar. É tempo de você entregar sua vida para Jesus. É tempo de você se reconciliar. É tempo de você ter um compromisso sério com Jesus. Ser crente não é só ir para a igreja, não. Porque se for por isso, ninguém é mais crente. Porque ninguém está mais indo para a igreja. Igreja somos eu e você. E nós precisamos ser crentes onde quer que estivermos. Ser crente na igreja é muito fácil. São 2 horas de culto. A gente vai arrumadinho, bonitinho. O problema são as outras 22 horas do dia. O problema são os outros dias que não tem culto. Nesses dias é que nós somos crentes. Na igreja a gente vai até a igreja simplesmente para cultuar. Não para ser crente. A gente é crente, é fiel nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, nos 365 ou 366 dias do ano, até a vinda de Jesus. Eu vejo esse cenário como um cenário oportuno para as pessoas reconhecerem a veracidade da Bíblia, da palavra de Deus, para as pessoas entregarem a vida a Jesus. Quem precisa corrigir algo, que corrija, porque a vinda de Jesus se aproxima. Eu acho lindo quando Pedro vai dizer que o Senhor não retarda a sua promessa, apesar de que alguns a acham demorada. Mas não, ele não retarda. Ele é longânimo, ele é paciente, porque ele não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse cenário é o cenário para nós chegarmos ao arrependimento, nos arrependermos das nossas práticas. Ninguém vai para o céu de qualquer jeito.
A gente tem que ser santo e irrepreensível. Nós precisamos ser fiéis, não apenas de boca. Dizer que eu sou fiel, que é preciso ser fiel, é fácil. Agora, ter uma vida de fidelidade é difícil. Nós precisamos ter zelo para viver desta forma, ter cuidado para viver desta forma. E a gente só consegue viver desta forma se nós atentarmos dia após dia para o que diz o manual. É o manual que corrige o nosso mau funcionamento, a nossa má conduta. Então Paulo, diante de todo esse cenário, diante de todas essas circunstâncias, Paulo é um homem que está em prisão, e ele vai falar sobre dois lados. A igreja, os crentes, nós estamos sujeitos a contrair esta doença, a morrermos por conta desta doença, ou através de qualquer outra doença. Nós estamos sujeitos de um acidente, de uma topada, de qualquer coisa. Nós estamos sujeitos. Mas Paulo, ele mostra para nós qual deve ser o nosso comportamento diante destas coisas. Primeiro, nós não devemos ficar angustiados, espantados, assustados com essas coisas. É necessário que elas aconteçam. Elas prenunciam o fim. Mas, se por algum motivo, como Paulo fala aos Filipenses, ele diz: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu sei que a gente tem o desejo de estar com a nossa família, de criar nossos filhos, de continuar o nosso relacionamento com os nossos pais, com a nossa esposa. Mas é estranho nós termos medo da morte. A morte, ela nos leva a uma passagem desta vida para a vida eterna. E Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, diante desse cenário, não é para nós estarmos preocupados se nós morrermos, se nós vivermos. Se por um acaso nos contaminarmos, nós vamos continuar com as medidas, nós vamos continuar confiando em Deus, mas nós vamos continuar vivendo a nossa vida. Nós não vamos deixar que esse cenário nos leve à loucura, ao isolamento, que pode consequentemente levar até mesmo a uma depressão ou a coisas ainda piores. Não. Nós vamos tomar os devidos cuidados. Se pudermos nos prevenir, amém. Se precisarmos trabalhar, que Deus nos guarde. Qualquer que seja o cenário, a situação, que Deus possa nos guardar. Mas se por um motivo nós nos contaminarmos, e for da vontade do Senhor nós vivermos, que a partir de então, a gente possa fazer como Paulo diz no versículo 22. Se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Meu irmão, isso é tão profundo, porque se Deus permitir você viver, não simplesmente por esse cenário, mas se Deus permitir você dormir hoje e acordar amanhã, você tem a oportunidade de viver uma vida de forma frutífera para o reino de Deus. Frutífera para o reino de Deus.
E diante desse cenário, diante de toda essa situação que o mundo tem vivido, situação de caos, se você for contaminado e viver, é mais um motivo para que você, a partir de então, viva uma vida frutífera. Se dedique ao reino de Deus. Se dedique a ganhar almas para Jesus. Se dedique a servir a Deus com fidelidade. Se dedique a trabalhar na casa do Senhor. A Bíblia diz que é necessário que haja mais obreiros. A seara é grande. Os ceifeiros são poucos. Há lugar para todo mundo e ainda fica faltando lugar. Se todo mundo que congrega arregaçasse as mangas e passasse a exercer uma função direta na igreja do Senhor, ainda ia faltar lugar. Mas se por um acaso nós contrairmos esta doença e partirmos para o céu de glória, não há nenhum problema. Eu não estou sendo insensível com aqueles que morrem. É triste o estado daquele que morre sem Jesus. Mas o que morre com Jesus, eu creio num Deus que é dono de todo o poder, de todo o conhecimento. E se aprove a Ele levar alguém, é porque era o tempo daquele alguém estar com Ele. Nós estamos num processo de santificação. Nós estamos numa caminhada para nós chegarmos até o céu. Nós não estamos sendo crentes para ficar na terra, para viver 100 anos, 200 anos, 300 anos, não. A gente está caminhando na terra para que quando terminar os nossos dias aqui, a gente possa estar no céu. É triste o estado de quem morre sem essa esperança. Mas a igreja, ela possui essa esperança e essa promessa de estar no céu de glória. E Paulo diz que estar com Cristo, no versículo 23, é incomparavelmente melhor. Só que ele diz, por causa de vocês, às vezes a gente diz muito isso. Hoje, às vezes eu não quero morrer porque tenho que criar meus filhos, eu não quero deixar minha esposa jovem, né? Então, deixar ela velhinha é pior. É mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Então, nós estamos diante desse cenário. Eu quero que você tenha conforto nessa palavra. Estamos diante desses dois cenários. Nós não podemos deixar que essa situação ela nos suba a cabeça, ela nos cause problemas talvez até maiores do que este vírus pode causar, que às vezes a gente pode contrair o vírus e ser assintomático, nem perceber que contraiu, ficar curado e amém, mas nós não podemos ficar assombrados. De um jeito ou de outro, a igreja ela tem vitória. Se o Senhor nos livrar a mim, livrar a você, nós continuaremos vivendo e seremos frutíferos no reino de Deus, até a volta de Jesus, até o dia que Jesus nos permitir viver. Se através disso o Senhor permitir que partamos, o Senhor sabe de todas as coisas. Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. E dos nossos, Deus vai continuar cuidando. Deus é quem cuida de nós. Na nossa ausência, Deus continua cuidando dos nossos. Eu creio assim. Deus é fiel para nos guardar, para nos livrar, para nos dar graça e vitória. E para encerrar minha fala, eu quero ler para você o que está escrito em Apocalipse 22. Eu quero que você veja qual é o final da nossa história. Um dia, ou nós morreremos, e como Paulo fala aos Tessalonicenses, ressuscitaremos primeiro no arrebatamento, ou nós seremos arrebatados. De um jeito ou de outro estaremos no céu de glória. E o que está preparado para nós, no capítulo 22,
de Apocalipse, o final da história da igreja, é lindo, é maravilhoso. E diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. E só para testificar, o anjo diz para João: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardemos esta palavra. Jesus vem sem demora. A vinda de Jesus se aproxima. É tempo de nós sermos frutíferos no reino de Deus enquanto estivermos aqui nesta terra. A vinda dele não demora. Cada palavra escrita neste livro tem se cumprido e vai continuar a se cumprir até que seja concluído o capítulo 22 de Apocalipse. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Que Deus conforte o seu coração. Se através desta pandemia você perdeu alguém, algum ente querido, que Deus lhe dê equilíbrio psicológico, espiritual, emocional, para lidar com esse turbilhão de sentimentos, de sensações, de crises que nós temos vivido. Mas saiba que em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, neste momento, eu peço que você curve a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração e logo após nós encerramos. E eu quero orar por você e pela sua casa. Então, onde você estiver, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, diante, Pai, do que foi exposto nesta noite, diante desta palavra, Senhor, que tenho transmitido à tua igreja e a todos aqueles amigos, irmãos, que estão ao alcance, meu Deus, desta rede social, desta transmissão, Senhor, ou pessoas que hão de assistir posteriormente, meu Deus. Eu te peço, Pai, estende as tuas mãos de misericórdia, meu Deus, sobre a vida de cada servo teu, de cada serva tua, de cada espectador, meu Deus. Abençoa o lar, abençoa as famílias, meu Senhor. Abençoa, Deus, todos aqueles, Pai, que estão angustiados, que estão tristes, Senhor, preocupados, Pai, diante deste cenário, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, Pai, ele possa trazer calmaria, mansidão, equilíbrio, Senhor. Possa sustentar, meu Deus, o teu povo com braço forte, meu Deus. Possa sustentar o teu povo, meu Pai, diante deste cenário, Senhor. Não deixando, Pai, que nós fiquemos assombrados, meu Deus, mas que nós confiemos, meu Deus, 100% em Ti, Senhor, sabendo que Tu tens o melhor para nós, Pai. Abençoa o lar de cada um, Senhor, continua enviando a Tua provisão, continua enviando o sustento, Senhor, usa de misericórdia, meu Deus, para com a vida de cada um de nós, meu Deus. Faz a Tua vontade e o Teu querer em nós, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, continua nos dando graça e vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero externar mais uma vez a minha gratidão a Deus por esse espaço e por poder falar um pouco daquilo que nós temos refletido, daquilo que o Senhor tem falado comigo.
Eu tenho passado para vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo. E quero agradecer também ao irmão Marconi pelo convite, pela assistência. Tivemos alguns problemas na montagem, o que acabou atrasando, mas graças a Deus correu tudo bem. Agradecer também ao irmão Staniel pelo suporte, pelo apoio, pelo espaço. A irmã Rejane também esteve contribuindo para que esta transmissão ela pudesse ser feita. E também agradecer ao meu pastor, pastor Natan. É sempre muito alegre, sempre muito dinâmico e tem sempre investido na gente. Então eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que Deus continue lhe abençoando, abençoando sua família, sua casa e seu casamento. Em nome de Jesus. Que Deus multiplique a sua saúde e lhe dê graça e vitória. Em nome de Jesus.